Olá, aqui é a Lúcia Coelho. Estamos aqui no nosso encontro marcado todas as terças-feiras, às 13 horas. E eu estou falando de Brasília e eu quero saber qual a sua cidade, como que você ficou sabendo deste nosso encontro. E coloca aqui nos comentários, tá? Eu quero te conhecer, então se apresenta. E o tema de hoje será o sal invisível. Será que a gente consome tanto sal assim invisível, que a gente não está percebendo, né? Então, antes da gente entrar nesse assunto do sal invisível, eu gostaria que você pensasse junto comigo: será se o sal é algo que traz benefício ou malefício para o nosso organismo? Gente, então vamos entender, tá? O que é o sal de cozinha, primeiro, tá? O sal de cozinha nada mais é do que a junção de dois sais minerais, que é o cloreto com o sódio, tá? E o sódio, ele é um mineral essencial para a nossa sobrevivência, porque o sódio, ele funciona como controlador de água no nosso corpo. Olha que coisa importante. Então, a natureza é tão sábia que ela já colocou sódio em vários nutrientes, tá? Em várias frutas, verduras. O sódio já está presente na natureza. Então, a gente já pode até entender, eu não preciso estar preocupada em consumir o sal de cozinha, porque quando surgiu o sal, ele surgiu mais para conservar os alimentos. Tá? Quando o homem descobriu que o sal tinha o poder de manter esse alimento por mais tempo, a validade dos alimentos, então o sal passou a ser um produto altamente valorizado. E ele foi o que? Fabricado, industrializado, tá certo? Principalmente com essa função de conservar os alimentos. Então, aí depois ele começou a entrar para o nosso paladar, né? Ah, isso aqui fica mais gostoso. Então, a gente começou a educar o nosso paladar para consumir o sal, que hoje é o sal de cozinha. Agora, nós também já passamos por uma época onde, quando as pessoas estavam com a pressão alta, né? Então, aí é onde entra o excesso do sal, é o que vai prejudicar o funcionamento normal do nosso corpo. Então, principalmente, começou com a pressão arterial muito elevada, aonde os médicos, antes, eles prescreviam retirar todo o sal. Hoje, a prescrição já não é mais essa de retirar todo o sal. A gente vai retirar o excesso. E é hoje onde nós vamos conversar até onde esse sal é excesso, tá? Ou seja, até onde esse sal traz benefício para o bom funcionamento do nosso corpo e quando ele passa a ser excesso, que vai prejudicar o bom funcionamento do nosso corpo. Então, vamos partir para o entendimento, né, desse sódio no nosso organismo. Então, primeiro ponto, a Organização Mundial de Saúde, tá? Ela já está assim estabelecido, é algo que todos os profissionais de saúde já orientam, já sabem que o consumo do sódio da nossa alimentação diária não deve ultrapassar as 5 gramas. Olha só, não, cloreto de sódio, tá? O cloreto de sódio não pode ultrapassar as 5 gramas. Então, o cloreto de sódio, né, não é a união do cloreto com o sódio, tá? Então, quando a gente vai temperar os nossos alimentos, essa quantidade de cloreto de sódio é que não pode ultrapassar essa quantidade de 5 gramas. Mas o sódio, ele não pode ultrapassar 2 gramas de sódio. Que quando a gente está consumindo 5 gramas de cloreto de sódio, a gente está consumindo 2 gramas do sódio. E aí, é aí onde a conta não bate. Que, infelizmente, no Brasil, o consumo de sódio por pessoa está ultrapassando a 9 de cloreto de sódio, tá?
está ultrapassando a 9 gramas, chegando até a 12 gramas o consumo. E aí você pode falar agora assim, mas Lúcia, eu não coloco muito sal nos meus alimentos. Quando eu vou para a cozinha, eu tenho o máximo de controle, minha comida não é salgada, tá? E aí você vai falar aí quais são os malefícios que o excesso vai prejudicar no nosso corpo. E assim, eu tô sentindo tudo isso que você está falando. Eu estou acordando com os dedos inchados, eu vou colocar o anel de manhã, o anel não entra. E pela manhã, quando eu acordo, eu me olho no espelho, meus olhos estão inchados, eu estou com muita retenção de líquido, eu não estou conseguindo controlar a minha pressão. Então, já tem alguma coisa errada, né? Que essa retenção de líquido, que é um dos problemas do excesso, porque assim, o sódio não faz o controle, né, do líquido no nosso corpo. Então, quando ele está em excesso, aumenta a quantidade de líquido no nosso organismo. Há uma retenção de líquido. E nós vamos entender hoje por que acontece essa retenção de líquido, tá certo? Porque quando a gente entende o porquê, fica mais fácil a gente resolver. Aí você vai falar assim, e aí eu não estou consumindo tanto sal de cozinha, por que será que eu estou com tanta retenção? É aí onde entra o sal invisível. É isso que a gente precisa entender hoje, que quando a Organização Mundial de Saúde fala que nós só podemos consumir no máximo 5 gramas, está incluindo o sódio de toda a alimentação, incluindo o consumo invisível desse sódio. Então, vamos entender como que esse excesso do sódio no nosso corpo prejudica o funcionamento do nosso corpo, tá? Então, a gente entendendo isso, quando eu for falar dos alimentos, né, que leva esse sal invisível para o nosso corpo, você vai prestar bem mais atenção nesses alimentos, porque você vai entender de que forma esses alimentos estão prejudicando o bom funcionamento do seu organismo, tá certo? Então, vamos fazer uma analogia. Imagina que você está indo para uma cachoeira, tá? E aqui em Brasília é muito comum, quando a gente vai para as cachoeiras, a gente ficar evitando ir em períodos de tromba d'água, né? Porque às vezes você está na cachoeira, tá até o sol, né? Tá tudo tranquilo, mas lá em cima, na nascente lá dessa cachoeira, pode estar havendo bastante chuva, né? E infelizmente, quando a tromba d'água chega, aquele local que parecia ser um local tranquilo para você estar tomando banho, já deixa de ser tranquilo, e essa tromba d'água pode te arrastar de cachoeira abaixo. Então, imaginou mais ou menos a cena, né? Eu não sei se vocês têm filhos adolescentes, né? Mas a gente, como mãe, quando os filhos falam, vou para o Alto Paraíso, vou para as cachoeiras, a gente já fica pensando, opa, ainda bem que não está indo na época de chuva, na época chuvosa. Então, essa tromba d'água já pode, né? Não, assim, já é um perigo a menos, não é verdade? Então, outra coisa, infelizmente, né? Vamos lembrar agora, quando está correndo tudo bem, você faz uma barragem, né? Lá no Ceará a gente chamava açude, né? Uma represa, né? Tem aquela barragem, e aí o nível da água está tudo normal, mas se sobe muito o nível da água, algo que era bom para plantação, que era bom para irrigação, que você passa um rio ali perto da sua chácara e você acha bom porque você vai ter a irrigação, mas se vem uma tromba d'água, a irrigação vira o quê? Inundação, né? E depois de uma tempestade de água dessa, o que que fica? Muito estrago. Visualizaram a cena desse estrago que é feito quando vem a tromba d'água, quando vem água em excesso? Água é algo bom? Claro, a gente não sobrevive sem água, a gente pode até, o nosso organismo pode sobreviver sem comida, mas deixa o nosso organismo sem água, primeiro ele precisa de oxigênio, né? Para a gente sobreviver, o alimento mais importante para garantir a nossa vida é o oxigênio. Depois do oxigênio é a água. E depois é que entra os nutrientes, as frutas, as verduras e os demais nutrientes, não é assim? Então, a natureza, né, tem
os benefícios da água e, infelizmente, também tem alguns momentos que tem os malefícios do excesso de água. Entendido, né? Então, quando você faz no seu organismo excesso de sódio, o sódio não é o controlador da água, né? Você fica com muito sódio e esse sódio é o que vai fazer a homeostase, o equilíbrio hídrico no seu corpo. Então, aquele sangue que está vindo com muito sódio, o que seu corpo faz para te manter vivo? Né? Então, para garantir a nossa sobrevivência, ele vai tirando a água das células e jogando na corrente sanguínea para diluir aquele excesso de sódio que está na nossa corrente sanguínea. Então, imagine a nossa corrente sanguínea, um rio que está fluindo tranquilamente, normalmente, sem tromba d'água. Quando o corpo começa a jogar para fora das nossas células água para diluir essa corrente sanguínea, ela vai o quê? Vai ter uma tromba d'água nas nossas artérias e aí pode levar a romper algumas artérias, aí é onde vem a hipertensão arterial, aí os nossos rins têm que trabalhar muito mais, aí pode levar a uma insuficiência renal, e uma insuficiência renal vai levar o quê? Uma insuficiência cardíaca. Então, pense 3 problemas seríssimos desta tromba d'água que você provoca dentro da corrente sanguínea do seu corpo, os malefícios que essa tromba d'água deixa por você consumir o excesso do sódio. Tá entendido, né? Agora a gente vai ver quais são os alimentos invisíveis que está fazendo a gente consumir além dos 5 gramas que foi falado, e a gente está provocando essa doença no nosso corpo, às vezes por uma desinformação. Chegou a hora, então, de eu falar para você quais os alimentos que nós devemos evitar por ele ter excesso, né, deste sal escondido. Então, assim, comer com moderação por conta do excesso do sal invisível. Todos os embutidos, tá? Então, se você gosta muito de salame, presunto, peito de peru, mortadela, que mais? Vamos lembrando aí os embutidos. Linguiça, tá? Então, todas as carnes processadas, elas precisam de muito conservante. Qual é o conservante que está sendo colocado nessas carnes? Nessas carnes que são multiprocessadas? O sódio. Então, gente, é um dos alimentos que mais tem sódio. Outro alimento que quem ama a sua família e quem se ama deve passar longe é de macarrões instantâneo. Aqueles macarrõezinhos instantâneos, aquele ali, um pacotezinho daquele de macarrão tem o sal que você teria que consumir durante o dia inteiro. Então, passar longe de macarrõezinhos instantâneos, tá? Outro alimento que também tem muito sódio é os congelados, tipos massas congeladas, massa de pizza, massa de lasanha. Então, também tem um excesso muito grande de sódio. E o que tem sal e que às vezes você come é tão gostoso, né? Que principalmente você já acorda comendo e nem percebe que está comendo sal? O pão francês, tá? Então, todos os biscoitos doce, biscoito recheado, bolo, tudo isso tem sal. Então, você fala assim, Lúcia, doce tem sal? Tem. Vai na confeitaria e compra o bolo, que naquele bolo eles fazem o açúcar e o sal para você sentir mais o sabor do açúcar, entra o sal, tá? Outro alimento que também, se você puder evitar, você precisa se conscientizar, né, desse excesso, extrato de tomate comprado pronto, né? Esses molhos de tomate, extrato de tomate. Muito cuidado também com os temperos prontos, aqueles caldinhos que vai dar mais gosto e mais sabor, né? E facilitar. Às vezes você compra um alho já pronto, você compra aqueles caldinhos pronto. Então, todos os temperos prontos leva excesso de sal também para sua alimentação. A maionese, né, também
Gente, eu fiquei surpresa quando eu descobri. Quem me acompanha já sabe que eu peço para você evitar adoçantes artificiais, não é? Pois os adoçantes artificiais também têm sódio. Outra coisa, eu já peço para você ver a sua intolerância à lactose, para você retirar o leite, pois principalmente o leite que vem em caixinha, a conserva, então tudo que vem com conservante tem sódio. Cuidado com queijos, com os derivados do queijo, como assim como eu já falei da maionese, também tem sódio. Então, enlatados, tira da sua vida, se você quer ser uma pessoa mais saudável. Por quê? Porque os enlatados têm tudo que vem com conserva. Tem excesso de quê? De sódio. É, o assunto é tão extenso que eu tenho certeza que na quinta-feira eu vou tirar muitas dúvidas e esclarecer muito mais como que a gente vai conquistar mais saúde, com uma alimentação mais saudável, conseguindo o sódio da própria natureza, sem ter necessidade de comer alimentos que foi adicionado mais sódio nesse alimento como conserva. E aí esse alimento vai fazer o quê? Vai tirar a sua saúde, porque vai levar o seu corpo a ter mais do que aqueles 5 gramas permitidos do sódio para que você seja uma pessoa saudável. O sódio deixa de ser algo saudável no seu corpo e passa a ser algo que vai prejudicar o seu organismo. Outra coisa, gente, refrigerante, né? Você pensa que refrigerante, refrigerante é água com açúcar, que já é uma bomba, pois tem o sódio também no refrigerante. Então, outra coisa que eu acho que não precisava nem eu falar, que todo mundo já sabe, pipoca de micro-ondas. Margarina. O que mais que tem excesso? Tem sódio, né? Que são o sal invisível. Então, quando você fica pensando assim, eu não consumo sal, a minha comida é quase sem sal. E aí, você consome margarina? Você consome refrigerante? Você consome enlatados? Você consome queijo? Você está consumindo salame, presunto, mortadela, enlatados, pizza, biscoito doce, sorvete? Tem sódio. Então, antes, assim, quando eu comecei a falar sobre esse assunto para as alunas do método 1010, muitas ficaram surpresas, porque elas não imaginavam que elas estavam comendo sódio no bolo, sódio no biscoito, sódio no sorvete, sódio no doce, tá? Então, alimentos industrializados, de um modo geral, todos os enlatados, tudo isso traz sódio. Agora, pense que você ainda vai com seu filho para o supermercado e ele pede para comprar aqueles pacotes de salgadinho. Você está dando sal para o seu filho. Quer dizer, às vezes assim, porque é gostoso. Mas a gente precisa ensinar os nossos filhos, a nossa família, a gostar do que é saudável. E para a gente, começa educando pelo paladar. Então, uma criança que pede uma pipoca de micro-ondas, que pega um salgadinho no supermercado, que tem acesso a esse tipo de sal, ela já vai educando o paladar dela por sal, e depois, quando ela toma consciência de que ela está prejudicando o corpo dela, né, já está com um hábito que tem que ser modificado, já criou um mau hábito que a gente já vai trabalhar para retirar esse hábito, tá? Então, gente, todos os alimentos que eu citei, assim, quando você for para o supermercado fazer a sua compra, você precisa olhar no rótulo e ver a quantidade de sódio que tem nesse alimento. E por porção, ele não pode ultrapassar a 400 miligramas de sódio, porque se ultrapassa 400 miligramas de sódio, com certeza você vai ultrapassar e muito os 5 gramas de sódio no total que você está consumindo na sua alimentação. Então, agora vamos buscar um pouco de solução para a gente não ficar aqui só falando de problema, agora eu não vou comer mais nada. Então, gente, primeira coisa, prepare os seus temperos. Se quando você vai preparar o seu feijão, o seu arroz em casa, e você fala que, Lúcia, agora eu não vou mais poder colocar aquele tempero pronto, o meu feijão vai ficar sem gosto. Então, você pode já pegar na sua casa e já bater
bater bastante alho com um pouquinho de sal e guardar aquela conserva já pronta, porque você já não pôde comprar ele pronto, mas você preparou em casa. E quando você preparou em casa, você já controlou a quantidade de sal que você colocou ali naquele tempero. Ah, um domingo à tarde eu estou livre, hoje que é feriado, amanhã que eu estou livre, eu não vou trabalhar, é o meu dia de folga. Então, aproveita esses horários, organiza a sua vida para deixar a sua geladeira já com os temperinhos pronto que você fez em casa. Então, você pode fazer alguns temperos caseiros, onde você bota, pega uns vidrinhos e coloca já o sal, o alho, a salsinha. Então, já deixa aquele tempero ali pré-pronto, que vai facilitar a sua vida também, tá? Então, para tudo tem uma solução. E sabe qual é a solução mais fantástica que eu acho? É quando você tem na sua casa bastante ervas, que se você tem o hábito de usar pimenta, você pode usar pimenta, você pode usar salsa, o orégano, o açafrão. Então, são muitas especiarias que você pode ter, tá, na sua casa, que é natural, que vai trazer saúde para o seu corpo, que vai dar um sabor, sabe, salsinha, ervas desidratadas, de manjericão. Então, aqui, olha, tem um festival de ervas que dá um tempero maravilhoso para a sua alimentação, e aí você não tem a necessidade de colocar o sal como um único alimento, um único produto, né, tempero que vai dar gosto para o seu alimento. Você vai sentir o gosto de outras ervas na sua alimentação, que vai favorecer uma alimentação mais saudável para você e para sua família, tá? Gente, outra coisa que eu não poderia esquecer de falar para vocês: adquiram o hábito de beber água. Muita gente ainda pensa que está com retenção de líquido, eu já estou com muito líquido no meu corpo, então eu não vou colocar mais líquido, porque eu vou ficar mais inchada. Não é isso, porque esse líquido que você está retendo é o líquido que está saindo das suas células e vindo lhe socorrer para diluir a quantidade de sal que está na sua corrente sanguínea. Se você bebe água, você também vai diluir essa quantidade de sal que está na sua corrente sanguínea e você vai desinchar, porque os seus rins vai perder o medo de perder líquido e ele começa a jogar essa água com sal para fora para poder voltar ao seu corpo para o equilíbrio, tá? Então, tome muito chá e muita água. Zero refrigerante, que você vai conseguir colocar o fluido, né, o líquido no seu corpo dentro de um pH bom, dentro de uma quantidade de sal boa, tá? E aí a gente tem várias dicas que no nosso próximo encontro, com certeza, para nossa live não ficar tão longa, vá refletir um pouco da quantidade, vá agora no seu armário, abre o seu armário, olha todos as embalagens de coisas que você comprou, veja a quantidade de sódio que tem nessas embalagens que estão hoje, nesses enlatados que você tem em casa, nessas conservas que você tem em casa, e faça um compromisso com a sua saúde, que você vai buscar mais coisas na natureza, diminuir um pouco esse excesso, principalmente do que eu falei, que tem ainda uma maior quantidade, né, de sódio, né, que são as carnes. E é obrigado a ter na carne, quando você compra um embutido, a quantidade de sódio que tem nessa carne, tá? Então, hoje nós vamos ficando por aqui. Com certeza, na live de quinta-feira à noite, no nosso encontro de quinta-feira à noite, a gente vai dar continuidade a esse tema. Eu espero que eu tenha passado para vocês o que o sal tem de bom, o que o sal tem de ruim, e que a gente possa fazer esses ajustes e evitar, né, esses problemas que são vários. Eu só citei os 3 principais, que é o sal levar a gente a ser uma pessoa hipertensa, com problemas cardíacos, com problemas renais, tá? Além do inchaço, que incomoda muito, que é um dos sinais de que muitas vezes nem quando a gente está com um problema de retenção de líquido que a gente fica inchada, algum problema renal a gente está tendo, ou é o excesso realmente de líquido provocado, né, por esse excesso de sódio no nosso corpo. Bom, então, até nosso próximo encontro, e nos encontramos para dar continuidade, com certeza, a esse tema. Estou aguardando as perguntas de vocês na caixinha de perguntas e vamos juntos buscar a nossa melhor versão, tá? E se você quer ficar mais próximo de mim, conhecer o nosso método,
1010, aqui na descrição do vídeo tem um link para que você possa vir para o nosso grupo do WhatsApp, para que você possa se inscrever no curso e a gente continuar junto essa caminhada rumo, né, a gente ter essa longevidade saudável com o nosso peso ideal e é isso aí, tá? Se a gente está saudável, com certeza a gente está mais feliz. Então, obrigada pela atenção de todos e até o nosso próximo encontro.